Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero resolver esse problema aqui, é um problema simples, porém traiçoeiro. Por quê? Ele pega você por uma fórmula que às vezes você acaba esquecendo, que é a fórmula do número de diagonais que passa pelo centro de um polígono regular. Tá? Eu resumi o enunciado, mas o enunciado diz isso, né? Um polígono regular tem 30 diagonais que não passam pelo centro. E ele pergunta qual é o ângulo central desse polígono. Então a primeira coisa é, quantas são as diagonais que passam pelo centro de um polígono? N sobre 2. Então eu vou chamar de DC, diagonais que passam pelo centro, número de lados sobre 2. E qual é o total de diagonais? O total de diagonais, D, é o quê? N vezes N menos 3 sobre 2. Então, o número de diagonais que não passa pelo centro é a diferença entre esses dois totais. Então, ó, o número de diagonais que não passa pelo centro, vou chamar de DC barra. É isso menos isso. Então, é N vezes N menos 3 sobre 2 menos N sobre 2. Certo? Então, desenvolvendo aqui, ó, o que a gente vai ter? Ó, N vezes N ao quadrado, menos N vezes 3, 3N, menos N, isso tudo sobre 2, ou seja, N ao quadrado menos 4N sobre 2, tá? Então, esse é o número de diagonais que não passam pelo centro. Ele diz que são 30, então, N ao quadrado menos 4N sobre 2, no nosso caso, tem que dar 30. Isso significa que N ao quadrado menos 4N tem que dar 60, tá? Ou seja, o que eu posso concluir? Que N que multiplica N menos 4 tem que dar 60. N é um número natural. N é um número natural, certo? Se N é um número natural, repare que N tem que ser... Ó, e outra. N é um número natural e N tem que ser maior que 4. Aí você vai aumentando. Fica fácil perceber que se N for 10, você vai ter 10 vezes 10 menos 4, 6, 60. Concorda comigo? Ou seja, eu acabo concluindo que o número de lados é 10. Se o número de lados é 10, o que você pode concluir sobre o ângulo central? Lembre-se que o ângulo central de um polígono tem a ver com o número de lados desse polígono, porque o número de lados dele é o número de divisões que ele faz do círculo. Então, por exemplo, se ele tem 10 lados, vou tentar desenhar aqui um polígono rapidinho de 10 lados, isso significa que ele divide a circunferência em 10 partes. Então, o ângulo central dele tem que ser 360 dividido por 10, que é o mesmo que o ângulo externo. Então, ó, o nosso polígono de 10 lados, ele divide a circunferência em 10 partes. Como ele divide a circunferência em 10 partes, isso significa que cada uma dessas partes olha para um arco de 360 sobre 10, ou seja, 36. Vê se não é isso. Tá? Então fica fácil perceber isso quando você pensa nessa característica. Ó, esse ângulo aqui, ó, ele é justamente a circunferência dividida em 10 partes. Por quê? Porque a circunferência dividida em 10 partes faz com que o ângulo central seja igual ao ângulo externo, que é esse ângulo que vai aparecer aqui. Tá? Eu vou botar essa fórmula aqui, mas guardem isso porque vale a pena, né? O ângulo central, ele é igual ao ângulo externo e ele sempre vale 360 sobre N. Então, guarda aí na sua caixa de ferramentas. Para fechar aqui a ideia do problema, pô, Léo, mas aí eu não vi isso. Queria resolver aqui, ó, essa equação de segundo grau. Posso?
Claro que pode, né? Claro que pode. É que eu não vou fazer isso se eu posso fazer mais rápido, certo? Mas pode fazer. Se você gosta muito, tem um apego grande aí pelas equações de segundo grau, faça isso, mas não é preciso. N é natural. N é maior que 4, bota 5, 6, 7, 8, 9, 10, já chegou. Tá? Você vai jogar 5 aqui, 5 vezes 1 não dá 60. Tu já joga 8, 8 vezes 4, opa, 32. Joga 10, já acertou. Então não precisa ficar fazendo a equação de segundo grau. Tá? Vamos usar, ó. Vamos usar aqui, ó, massa cinzenta. É isso, matemática não é só ficar fazendo conta braçal, não. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima, espero ter te ajudado. Mais uma questão aí da recuperação das provas do colégio aí. Siga a gente, acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.